Que eu consiga estar aqui mais vezes. É que eu ainda estou nas correrias, mas Deus vai nos ajudar, né, a chegar. Cheguei de viagem agora há pouco, estávamos pregando num congresso em Minas, 9 horas para ir, 9 horas para voltar, só Jesus para me dar graça e força, né? Estamos aqui bem cansados, mas já tínhamos o compromisso e vamos cumprir com ele, tá bom? Deus abençoe a pastora Nilza, ela sabe que é uma mãe na fé para a gente. Deus abençoe a senhora poderosamente. Agradecendo a pastora, estendo o agradecimento ao pastor Alisson, meu amigo, pastor Arnaldo. Deus abençoe todos os obreiros que estão aqui presentes. Não vou falar o nome todo, senão tem que falar um por um, né? Deus abençoe ao grupo de teatro, Presente de Deus, ao grupo das Adaças. Deus abençoe também, tá bom? Deus abençoe a todos. A igreja está muito linda, ficou muito bonito, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos, por isso, pela organização, pelo convite, por confiar na gente. Amém ou não amém? Amém. Eu estou bem cansado, mas como não me falaram o horário e eu não enxergo o relógio, eu vou até às 5 da manhã, tá bom? Timóteo está aqui, irmãos, já aqui na tela. Vamos acompanhar aqui para a gente chegar junto, né, nessa leitura. Ninguém despreze, vamos corrigir, né? Ninguém o despreze por ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo. Repita comigo, seja um exemplo. Para os fiéis. Fala comigo, fiéis. Na palavra. Com mais ânimo, irmão, na palavra. Na conduta. No amor. Na fé. E na pureza. Amém. Pode sentar. Pastor Alisson, Davi, nos ajude aí. Dá lugar aí com a gente, para ajudar a voz. Então, esqueci de apresentar, façam-me acompanhado da mulher mais linda desse Brasil, que é a minha esposa. Está comigo aí desde sexta-feira na estrada, né? Irmãos, entender fé é impossível para as relações humanas, tá bom? Então, quero já deixar muito claro isso para os irmãos. Entender fé é impossível com a visão natural. A visão natural, ela não tem capacidade de entender o que é fé. E só é possível, não converse porque eu só estou na introdução. Não, e só é possível ter uma vida com Deus se tiver fé. Mas, Alan, a fé que temos, ela não é nossa. Para ficar melhor, quero te pedir para olhar para o crente mais bonito aí do teu lado. Não tiver ninguém bonito, olha aqui para a pastora, está toda bonitona. Olha para o crente mais bonito aí do teu lado e diz: a fé que você tem não é tua. Foi plantada pelo Espírito de Deus. Nem força para crer você tem. Só é possível ter fé se o Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do pecado manifestar em nossa consciência a fé. Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não para que se glorie, pela fé que nos é dada. O exercício da fé, raiz, é crer. Repito, para que nós aprendamos, o exercício da fé é crer.
E é impossível para a relação humana realizar obras sem fé. E é impossível um espiritual realizar obras e não ter fé. Porque a fé sem a obra é morta. E quais são as obras da fé? As obras da fé começam pela transformação de mente. E só é possível identificar o certo do errado aquele que foi transformado, aquele que teve a sua mente convertida, como está no capítulo 12 de Romanos. Foi nos tirado no dia do exercício da fé, com batismo no Espírito de Deus, foi nos tirado a nossa consciência falida, pecaminosa, errante, que não tinha noção do que era céu ou inferno, que não tinha noção do que era certo ou errado, que não tinha noção do que era espiritual ou carnal, que não tinha noção do que era trevas nem luz, foi convertido. E agora nós olhamos para as coisas vãs e passageiras e dizemos: isso não nos agrada. É isso mesmo. Depois de ter a mente transformada por Cristo, nós temos capacidade de olhar para a fofoca e dizer: fofoca, eu não te quero. Olhar para o pecado e dizer: pecado, eu não te quero. Olhar para a contenda e dizer: contenda, eu não te quero. Olhar para o mundo e dizer: mundo, eu não te quero. Olhar para o fracasso e dizer: fracasso, eu não te quero. Porque quem começou em mim a boa obra já tem duas mãos levantadas, glorificando e adorando, porque sabe discernir o que é espiritual do que é carnal. A manifestação da fé é a conversão. Tanto é que quando alguém não tem fé, pastor Arnaldo, quando alguém não tem fé, ela perde a consciência espiritual. Tá bom? Deixa eu te dizer isso aqui. Existem 4 tipos de fé. Quantos tipos? Mas eu não vou explicar aqui não, porque o tempo é curto. Depois a pastora luta aí para dar no ensinamento. Vocês venham para o culto de ensino que ela vai explicar. 4 tipos de fés que a Bíblia relata. E é possível perder as 4. É possível você perder as 4 em um único dia, em um único pecado encoberto. Volto a dizer, o problema não é pecar. Pecar está enraizado na natureza carnal humana. O problema é não ter consciência do pecado. É se errar e achar que é santo. Errar e achar que está tudo bem. Errar e achar que vai dar tudo certo. A pastora não viu, eu posso continuar. O pastor não viu, eu posso fazer.
ninguém estava lá, eu vou continuar. O problema não é pecar. O problema é pecar e vir com as mãos imundas pegar no microfone. O problema não é pecar. O problema é pecar e vir com o corpo podre, sentar na igreja e achar que está tudo bem. O problema não é pecar. O problema é pecar, encobrir e achar que vai para o céu. Porque minha Bíblia fala que quem confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é não receber o castigo que merece. Quando a misericórdia me alcança, eu sou renovado em fé. Eu peco, eu peço perdão e eu volto a crer de novo. Eu volto a crer de novo. Termino a introdução dizendo para os irmãos que a consciência de alguns já foram perdida. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Paulo no Romanos capítulo 1, versículo 27. Que Deus já os cegou e os entregou ao próprio entendimento. Isso quer dizer o quê? Ele já perdeu a essência espiritual. Presbítero Daniel, ele já perdeu a visão espiritual. Ele está como Eli, tudo acontecendo ao redor dele, ele não vendo nada. Na consciência, no entendimento dele, está tudo bem, mas Deus já foi embora há muito tempo. E ele é capaz de estar igual Sansão, pecando, achando que está tudo bem e dizendo: Deus me dá força. Pecando, achando que está tudo bem e dizendo: eu vou lá cantar e o céu vai descer. Se esquece que nada acontece na igreja por causa do homem, tudo acontece na igreja por causa do Rei. A glória desce por causa dele, a presença manifesta por causa dele, a Shekinah toma a igreja por causa dele. É por isso que às vezes você olha alguém com uma vida esculhambada pregar e o céu descer, porque não tem nada a ver com a vida dele. A igreja tem um dono, e Deus não penaliza a igreja por um erro de alguém. Repito para que você guarde no teu coração: Deus não deixa de falar com a igreja dele por causa de um erro de alguém. Sansão disse: eu vou levantar e vou destruir todo mundo. Chegou lá, tomou um cacete, porque a presença do Senhor não estava mais com ele. E a consciência dele: tá tudo bem, eu estou pecando com Dalila, eu estou errando, tá tudo certo, eu estou furicando, eu estou prostituindo, eu estou fofocando, eu estou isso, eu estou aquilo, tá tudo bem. E a presença de Deus já estava longe. Consciência. Mas era só Sansão, aqui não tem isso não, viu? Tem tanta gente na igreja com a consciência cauterizada por este mundo, que nós estamos pregando para verdadeiros zumbis ambulantes nas igrejas, que nós estamos tratando verdadeiros mortos-vivos dentro da igreja. Me permita pregar, porque a palavra pregada aqui, o tema escolhido aqui, seja um exemplo, não tem nada a ver com ímpio. Me permita só falar um pouco de hermenêutica aqui para os irmãos. O texto diz no versículo 12: nem despreze a mocidade, mas sê tu um exemplo dos fiéis. E quem é os fiéis? São aqueles que têm fé. É a manifestação de um exemplo de fé
dentro da igreja. Mas você vem pro culto, fica com a cara fechada, não dá um glória, não dá um aleluia, não ajuda ninguém. Está sendo exemplo do quê? Parece a galinha da Angola, só vive falando, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, e não morre nunca. Cadê a tua consciência espiritual? Cadê a tua visão espiritual? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É culto de domingo, então eu posso falar. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Primeiro ele diz que ninguém te despreze por ser jovem. Ele está dizendo que ninguém tem o direito de justificar os seus pecados. Mas eu sou novo demais, mas eu sou velho demais, mas eu sou adolescente, mas eu sou criança. Ninguém tem direito de justificar os seus pecados. Eu pequei. Tem gente que tem audácia, irmãos. Dá licença que eu te falar uma coisa aqui para os irmãos. Tem gente que tem audácia de colocar a culpa do pecado em Deus. Eu pequei porque o Senhor não falava comigo. Eu pequei porque o Senhor não me respondeu. Eu pequei porque o Senhor não agiu. Eu pequei porque o Senhor não interveio. Por que o Senhor não me impediu antes de eu entrar no motel? Eu estou embasado no poder da palavra e com a autoridade do Espírito de Deus para pregar uma mensagem para você. Deus não te impede de pecar, porque Ele te deu livre-arbítrio para você escolher onde você quer tocar a planta dos teus pés. Mas também Ele te deu uma palavra de comando: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, porque aqui se divide o que é puro do impuro, o santo do insanto, o justo do injusto, o justificado do pecador. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando tocar as coisas santas. Guarda o teu pé quando tocar o microfone. Guarda o teu pé. Na palavra. Aqui eu vou falar duas vertentes para a gente não comer o tempo todo. A palavra tem a ver com a exposição bíblica e tem a ver com o trato. Inclusive o texto do grego lá, ele traz o trato. Porque essa geração é a geração mais sem palavra que existe na terra. Eu nunca vi desse jeito tanto crente meia boca, que não tem a condição de cumprir o que promete. Não tem condição de cumprir aquilo que falou que ia fazer. Nós temos uma fala popular aí, né? Não tem palavra de homem, não tem palavra de mulher, não tem condição de bater no peito e dizer: eu cumpro aquilo que eu falei. Vou aplicar isso aqui. Só uma. É a maior geração de crente caloteiro que existe na terra. Fala que vai pagar e não paga. Pede para você ajudar porque está acontecendo 1 milhão de coisas. Quando chega na hora de pagar, não paga. Pede ajuda até na igreja. Olha, me ajuda com isso aqui que eu estou para morrer, que não sei o que, o agiota vai me matar. A igreja ajuda, quando chega o dia de pagar, ele não paga. É a geração mais caloteira que existe. Compra na cantina, os irmãos passam o ano inteiro fazendo cantina para atrapalhar o congresso. Compra na cantina e não paga. Seja exemplo na palavra. Cumpra com aquilo que você tem o trato, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus já te incomodou para você parar de ser caloteiro.
adianta falar que não vai mais me chamar não e ficar de cara fechada, porque eu não prego para fazer agenda. Eu prego porque fui chamado para cumprir o chamado que Deus me deu. Antes de ser pregador, Deus me chamou para ser profeta. E eu quero acordar a igreja. A igreja tem que ter palavra. Se marca de vir para o culto, tem que vir. Se marca de ir para a visita, tem que ir. Se marca de pagar, tem que pagar. É uma vergonha o tanto de crente mau caráter que se ajuntou nas igrejas. É uma pouca vergonha você dizer que é espiritual, pula a roda e não dá uma satisfação pro irmão que está 3 meses esperando para receber R$5 de uma coxinha. Isso não tem aqui não, isso é só no Jardim Mabel. Só lá. Aqui todo mundo paga. E sabe o que acontece? Ele é o primeiro a reclamar que não tem as coisas na igreja. Ele é o primeiro a criticar. Ele é o primeiro a falar, não vem um cantor diferente, não vem um pregador diferente, não acontece um nada, não arruma a igreja, mas não dá R$1 de oferta na igreja. Passa salva 10 vezes aí na frente dele, ele não tem coragem de tirar a mão do bolso para contribuir com um ventilador na igreja. Pode reparar. Pode reparar, quem mais reclama dos problemas da igreja, pode reparar, quem mais reclama na igreja é aquele que está mais de 10 anos sem dar um dízimo. Se a pastora fizer um apelo aqui pedindo ajuda para comprar alguma coisa para a igreja que está precisando, ele faz cara feia ainda e depois fica falando mal pelas costas. É tanto dinheiro, o que faz com o dinheiro? Ainda quer ficar pedindo ajuda? Toma vergonha na cara, seja um exemplo na palavra. É difícil dar glória mesmo, eu sei. Não tem problema. Não tem problema, eu sei que é difícil dar glória, não tem problema. É difícil ajudar. É difícil olhar as coisas como espirituais, não é? Mas o mandamento é que seja um exemplo para os fiéis. Façamos o bem a todos. Gálatas 6:22. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? A igreja. A igreja. Quem abandona a família, abandonou a fé. Então nós temos que cuidar da nossa casa, tá? Então nós temos que cuidar da nossa casa. Primeiro, que o próprio livro de Timóteo, capítulo 5, trata disso. Quem abandona a sua casa, abandonou a fé. Então nós temos que cuidar da nossa família. E lá em Gálatas ele complementa que façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Põe a mão no ombro do crente do teu lado aí. Põe a mão no ombro dele e diz: você é minha família. Você é prioridade na minha vida. Tem gente que esqueceu disso. Tem gente que esqueceu tanto, Alisson, que a primeira coisa que ele tem a fazer é atacar o da igreja. Tem gente que é tão sem noção. Eu até interceptei um lá na escola um dia desse, um crente adventista meia boca lá. Interceptei ele lá na escola, porque ele se ajunta com o ímpio para falar mal da igreja.
Como que você, pertencendo à igreja, tem a coragem de falar mal da igreja? É igual a mulher que se junta com o vizinho para falar mal do marido. É igual o marido que se ajunta com o colega para falar mal da mulher. Você tem coragem de falar mal da igreja para o ímpio? Como que o ímpio vai querer vir para a igreja? Como que ele vai querer se converter? Na palavra, no procedimento, nós devemos proceder como espirituais, porque está cheio de crente, como diz a pastora, mimizento, se achando um alecrim dourado dentro da igreja, que você não pode falar nada com ele, que ele já quer desviar. Se você acordar e não der bom dia para ele, ele desvia. Se ele for no médico fazer um exame, nem está doente, foi fazer um exame de sangue, de rotina, mas você não mandou mensagem para ele perguntando se ele está bem, ele já fica chorando, engano, cara fechada, chorando no culto, não quer dar um glória e quando aparece, porque de repente ele até some da igreja. Ninguém vai me visitar. No procedimento é ter paciência com esses crentes. É difícil, irmãos, eu sei. É difícil. Mas nós temos que ter paciência com os mais fracos na fé. Nós devemos ter paciência com os mais fracos na fé. Não sou eu quem diz isso não, quem diz isso é Paulo, está na Bíblia. Sabe por quê? Mês passado eu estava pregando sobre o filho pródigo. Filho pródigo. Na passagem tem filho pródigo que pega a herança e vai embora. Tem o irmão do filho pródigo que fica na fazenda cuidando das coisas do pai. E tem o pai, que ali está representando Deus. O pai representa Deus. Nós somos representados pelo irmão do filho pródigo que ficamos no reino trabalhando. E o filho pródigo é aquele que se afasta. Preste atenção. Porque tem muito filho pródigo dentro da igreja. Já pegou a herança e já não está mais congregando. Só está aqui de cara. Irmão, porque se ele não cultua, não adora, não faz nada, ele está desviado dentro da igreja. Só veio bater o ponto, marcar ponto aqui, ó. Pastor, eu estou aqui, ó, vim assinar o meu dia. Entrei tal hora e vou embora tal hora. E tem o pior do que o filho pródigo, que é o irmão do filho pródigo. Filho pródigo trabalhava no reino. Filho pródigo trabalhava no reino, cuidava das coisas do pai, arrumava a igreja, cuidava da limpeza, cuidava da organização, lia a Bíblia, pregava, cantava, ensaiava, estava em todos os ensaios, em todo culto, sim ou não? Então ele era um excelente filho, mas um péssimo irmão. Ele era um excelente filho porque cuidava de tudo, ó. Mas ele era um péssimo irmão. Ser fiel na palavra, no procedimento e no amor. Na palavra, no procedimento e no amor. Quantos crentes você amou na igreja essa semana? Porque a gente não prova de amor quando eu digo que eu te amo. Eu provo de amor quando eu trato você com amor. Eu provo de amor quando eu oro por você. Eu provo de amor quando eu ponho o ombro embaixo da tua carga. Eu provo de amor quando eu sustento você. Quando eu socorro você. Quando eu me preocupo com você. O amor não pode ser fingido. Só por palavras, tem que ser por atitudes. É difícil dar glória, né, irmão? Eu sei. Eu estava orando por isso.
para que a palavra impactasse o coração da gente. Porque não adianta nada a gente pular, rodar a sapatinha e a palavra não queimar. Somos excelentes filhos e nos esquecemos que temos o dever de sermos excelentes irmãos também. Irmãos unidos para Cristo. É ou não é? Na fé, no trato, na unidade, no amor, no cuidado, no zelo, no colocar o ombro debaixo da carga do irmão, no tratar, no trabalhar, no orar, no zelar, no ajudar. Parar de se ajuntar para fofocar e se ajuntar para comprometimento espiritual. Parar de se ajuntar para reclamar e se ajuntar para crescimento do reino. Ai, tora para mandurio remaraga suriorebai. Ai, tore balaraga yo serio remandara balaraga yo chari. Irabaraga mandurio reui. Eu sinto o Espírito pairando sobre essa igreja essa noite. Eu sinto o Espírito confirmando a palavra dele aqui essa noite. Eu sinto o Espírito confirmando a palavra em nossos corações. Querra para mandora balora yo remai. Quella baraga yore mandori bio remaraga suriore bargia. Ela barakio teui. Itia remai. Itio reparacoui. Ikio dalabara surio rebalau yo teua. Italacai coia terbia seui. Cantu que o remácia. Que la baraga yo shoui. Erabaia céu. Alaboca terebaprocaui. Cantora praboca daria saui. Alao rebaio seui. Cantico deragaio suia. Ela bargioribia remeito. Ai céua. Canto bioremaragai. Olha a palavra sendo confirmada pelo Espírito de Deus. Olha a palavra sendo confirmada pelo Espírito de Deus. Olha a graça tomando conta de nós. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder da palavra. O carnal não entende nada. O espiritual já está chorando, falando em línguas. É quebrado pela palavra. É movido pela palavra. É envolvido pela palavra. Cadê os espirituais? Cadê os espirituais? Cadê os espirituais? Cadê os movidos pela palavra? Movidos pela palavra, avivados pela palavra. Só quem sabe prestar culto ao nome dele. Só quem sabe prestar culto ao nome dele. Entrega a tua adoração. Entrega a tua adoração. Entrega a tua adoração. O Espírito se move entre nós.
espirituais, 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 espirituais. Catou e a derramanchorebaia, canta la baragaio manchoreborgia saui. Isso é a igreja de Deus. A igreja é viva. A igreja é viva. É aqui que tem os sinais de Deus. É aqui que tem os milagres de Deus. Deixa ele falar com você, 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 deixa ele trabalhar em você, deixa ele mover em você. Ele está renovando a tua fé, ele está renovando a tua força, ele está renovando o amor pelas almas, ele está renovando o cuidado pelo céu. Deixa ele mover, deixa ele mover, deixa ele mover, deixa ele mover, deixa ele mover. É isso mesmo, o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas casas. É isso mesmo, o poder se aperfeiçoa nas suas casas. É isso mesmo, a graça nos basta. Nós somos salvos pela graça. Ai, é para calarabaragadorevadarabay. Igrabaragayochorevadarabalaras. Elabaragayoremandorebershow. Kerabaragayorevalarabasia. Erbioribira isurio hawi. Vamos de pé, orar. Quem pode se coloca de pé. Fica de frente com alguém. Presta atenção nisso. Nós vamos orar agora. Essa oração
É para renovação. É para renovação de tudo aquilo que o Espírito de Deus já despertou em nós. A palavra, o procedimento, a fé, o amor e a pureza. Esta oração, eu quero que os irmãos entendam. Existem 3 tipos de evangelistas na Bíblia. Quantos evangelistas? 3 tipos de evangelista na Bíblia. Existe o evangelista ministro, o evangelista nato e o evangelista ganhador de almas. Guarde isso no teu coração. 3 tipos de evangelista: o ministro, o nato e o ganhador de almas. Tá bom? E esse aqui eu não estou falando de unção, eu estou falando da pessoa consagrada, eu estou falando do trabalho do reino. Então todos nós temos que desempenhar um desses papéis de sermos evangelistas, independente da consagração. O evangelista ministro, ele é o evangelista que ganha almas através da pregação. Então ele prega para um grupo de pessoas e ele ganha as almas, como Paulo, por exemplo, que pregava e muitas almas se convertiam. Pedro, que pregava e 5.000 se converteu. Então o evangelista ministro, ele prega para multidões e ele ganha as almas através da pregação. O evangelista nato, ele senta para conversar com alguém e ele faz a pregação individual. Ele ganha a alma. Às vezes ele não sabe nem ler, o evangelista nato. Ele não tem uma oratória muito boa. Ele pega no microfone, ele gagueja mais que tudo. Mas o evangelista nato, quando você senta com ele, ele tem uma palavra de Deus para entregar. O evangelista nato, ele ganha a alma na conversa individual. O ministro, ele prega para multidões. O nato, ele ganha a alma na pregação individual. E o evangelista ganhador de alma é um evangelista insuportável. Sabe quem é o evangelista insuportável? É aquele que não desiste até ganhar a alma. O evangelista ganhador de almas, ele perturba a pessoa todos os dias até ela vir a Cristo. Ele não cansa de ser, às vezes até ignorado no WhatsApp. Às vezes bloqueado. Mas ele insiste, vamos para a igreja, vamos conhecer Jesus, vamos para a fé, vamos atrás do irmão, vamos com o fulano. Às vezes o fulano não quer saber mais da igreja, mas o evangelista nato passa todo dia lá na frente dele e diz: paz do Senhor, eu estou orando por você. Esse é o ganhador de almas. O ganhador de alma, ele não olha para a fraqueza do irmão, ele não olha para o tamanho do pecado do irmão, ele olha que precisa trazer o irmão a Cristo. E é difícil, porque ser um ganhador de alma requer abrir mão do próprio ego, do próprio orgulho. Porque nós tentamos 1, 2 ou 3 vezes e desistimos do irmão. É nossa natureza. Eu me envolvo nisso também. E quando o Senhor falou comigo sobre o evangelista ganhador de almas, que ele não desiste da alma enquanto ela não estiver com Jesus, eu entendi o para que ele me chamou. E eu tenho orado: Senhor, me dá um coração como o teu. O coração que não desprezou o Pedro que negou. O coração que foi atrás do Pedro 3 vezes, mesmo depois de ter o negado, e disse: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E ainda deu um cargo para ele e diz: apacenta minha ovelha, Pedro. Eu tenho orado para que o Senhor tire o nosso coração de pedra e nos dê coração de carne, como Ezequiel profetizou. Tire o coração enrijecido e nos dê amor pelas almas. Para que olhemos os crentes dentro da igreja, entendemos que cada um tem uma fragilidade, cada um tem uma problemática, mas nós temos que zelar uns pelos outros. Esse crente do teu lado não é teu inimigo. Você não está em guerra contra a igreja. Você não está em guerra contra a igreja.
A tua batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as potestades que imperam nas regiões celestiais. E o irmão, nosso dever é amá-lo. Então fica de frente com um crente aí. Fica de frente com alguém. Homem com homem, mulher com mulher, se possível. E nós vamos orar para que o Espírito de Deus complete a obra dentro de nós. O desejo impetuoso pelas almas, o cuidado pelo irmão, o cuidado de colocar o ombro debaixo da carga do irmão, o zelo pelo trabalho do reino, o zelo pela igreja, o zelo pelo reino. Camille, vem louvar a Deus enquanto a gente ora. Traz essa irmã aqui, traz ela aqui que eu vou orar por ela. Traz ela aí que eu vou orar por ela. Filha, nada está perdido. Eu sou o Deus de ontem, o de hoje e o de amanhã. O Deus que te buscou quando tu nem imaginava que podia sair dentro do poço. Lá atrás. Te deu banho de sangue, te amou, te cuidou, te colocou entre os príncipes. Aí tu titubeou. Disse, Deus, era guerra demais. Eu não aguento, eu vou embora. E eu fui com as minhas cordas de amor te buscar de volta. Tu disse, essa semana eu não consigo, Deus. É mais forte do que eu. Senhor, de onde vai sair o socorro? Eu te coloquei no meio de gente que tem amor por almas, que manda mensagem, que cuida. Remandou e dai a céu. Eu sei que a família muitas vezes dá costas, deixa de lado, por causa das situações já vividas. Mas eu sou o Deus que amou primeiro, diz o Senhor. E que lanço o passado no mar do esquecimento e dou uma nova história. E para que tu saiba que eu sou o Todo-Poderoso, eu toco em ti essa noite. Porque eu confundo a mente humana, eu confundo a medicina. Olha aí, redarai. Olha aí como sou eu, Deus, que conheço tudo, que digo que nada está perdido, que os demônios dizem, vamos matar, é melhor se destruir, pula na frente do carro. Remaracaioso. Pode começar a orar, pode começar a orar aí pelo crente do sua frente. Pode começar a orar, pode começar a orar. Pode começar a orar. Ore numa oração de guerra. Ore para que Deus arranque o coração de pedra e entregue o coração de carne. Ó o Deus de milagres operando entre nós. Ó o Deus de milagres operando. Que desce como fogo.
de mim.